É um prazer, meus queridos e minhas queridas. De fato, esse tema, como a gente já deu uma esquentadinha aqui nas nossas apresentações, ele é muito candente, muito importante, e a gente tem que tratar com a ótica de quem vem de baixo, de quem é de baixo, contra os de cima. Estes que a gente aproveitou que o momento muito oportuno dessa conversa de quarta-feira à noite para fazer a denúncia e a solidariedade, é lógico, ao nosso camarada lá, o padre Júlio Lancelotti. Mas enfim, vamos aos debates, né? Primeiro que eu queria delinear muito bem aqui para a gente romper com essa visão verticalizada daquela caridade que vem de cima para baixo, né? Que quando a gente fala dessas pessoas em situação de rua, nós estamos falando dos nossos irmãos e irmãs trabalhadoras, né? Que eles estão numa situação de miséria e que de fato é uma situação completamente dramática que a gente precisa compreender. Nós, né, que temos os nossos tetos, alugados ou próprios, né, nossos empregos, as nossas famílias, a gente está muito mais próximo deles do que de um Luciano Hang, do que de um Silvio Santos, ou qualquer outra dessas figuras que nos fazem acreditar que basta a gente batalhar muito no capitalismo, que sem dúvida o nosso esforço vai ser recompensado com riqueza e prosperidade. Eu tive a oportunidade de conversar, obviamente que muito longe desse conhecimento técnico, né, de vida, experiência que as minhas camaradas Denise e Miriam têm aqui, mas de perto, né, com essas pessoas, principalmente quando a gente ocupava os espaços públicos com arte, né, naqueles eventos que a gente fazia de ocupação da arte independente, movimento cultural independente americana, sobretudo lá na Praça Comendador Miller, que era a moradia de várias dessas pessoas, né? E apesar das motivações delas estarem na rua, né, ser muito particulares, que vão desde uma sequência dramática de fatos até como elas se dizem ser uma escolha própria, eu quero também refletir nessa noite com vocês sobre como o capitalismo produz essa situação de miséria e como até mesmo esse argumento do eu escolhi estar aqui não foi exatamente uma escolha, né? Se de um lado nós temos naquele documento tão surrado, né, que ontem mesmo foi conquistado com muita luta, sangue, mas também com muito acordo e concessão com as elites, a dita Constituição Federal, que no seu artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. No outro lado, nós temos os liberais, como o ministro Paulo Guedes, Rodrigo Constantino, todo o Partido Novo, todo o tucanato privatista aqui de São Paulo, do PSDB, e o neoliberalismo dizendo que a democracia não cabe no orçamento. Nós estamos falando do Brasil, meus camaradas. Nona economia do mundo, com um PIB de 1,9 trilhões de dólares, com o banqueiro mais rico do mundo sendo brasileiro, que é o Joseph Safra, mas ao mesmo tempo é o 7º país mais desigual do mundo, perdendo apenas para países de África e outros também nesse dito que eles dizem, né, subdesenvolvidos. O Brasil, que é o nosso país, de uma riqueza em recursos, cultura e povo de tamanho continental, mas que não conseguiu alfabetizar toda a sua população, nem garantir que toda criança possa estudar, nem que todo trabalhador tenha emprego digno, um camponês um pedacinho de terra para plantar, ou sequer que toda família tenha uma casa digna para se morar, de fato, né? Quando a gente anuncia que nós somos socialistas, vem os papagaios já tentando nos retrucar. Onde é que o socialismo deu certo? E eu adoro retrucar perguntando o seguinte, para quem que o capitalismo deu certo no Brasil? Certamente, se nem para a gente, que nós temos as condições mínimas de sobrevivência, deu certo, imagina para esses nossos irmãos e irmãs, os trabalhadores em situação de rua. Esses que tiveram a liberdade de escolher entre ou permanecer numa terra seca e árida do agreste nordestino, que não conta com a tecnologia com o agronegócio do centro, do sul e do sudeste para irrigação e fertilização do solo, ou permanecer nessa seca, ou partir para as metrópoles, sobretudo São Paulo, numa marcha retirante em busca de melhores condições de vida. Ou aqueles que nasceram em alguma comunidade, né, sem qualquer amparo do Estado, sem acesso à saúde, educação, moradia, saneamento, enfim, dignos, né, com um pai e uma mãe ausentes, muitas vezes, inclusive, tendo que trabalhar ou mortos ou presos, né, em que tem o primeiro contato com o tráfico como o único meio de sobrevivência, e num azar eles são pegos ali no corre pelo único aparelho estatal que chega lá, né, que é a polícia, e quando eles cumprem a sua pena, praticamente passando toda a sua juventude em cárcere, quando reconquistam a tal da liberdade, toda a sociedade lhes vira as costas para a reconstrução de um novo começo de vida. Ou também tem aqueles, né, aqueles e aquelas, que eles nasceram em um lar de valores conservadores, que está na moda, né, falar que é conservador, e que o preconceito e o ódio convivem muito bem com os assuntos de almoço de domingo. E ao perceberem que não pertencem
e não se reconhecem naquele corpo que nasceram, ou na sexualidade normativa, e qualquer outra expectativa que eles impõem, ao vencerem toda essa angústia terrível de tudo e todos estarem contra si, é expulso da sua casa, porque, abre aspas, para aquela família de bem, você não passava de uma aberração. Enfim, são várias histórias, e com certeza aqui minhas camaradas Denise e Miriam vão saber contar muito mais, né, com muito mais propriedade. Mas a verdade é que, independente da motivação, como eu havia dito, a regra desse sistema é que trata essas pessoas como sobras. É a sobra que não foi possível extrair mais valia, um pouco mais qualificada, a sobra que se livrou do cárcere, a sobra que sobreviveu à fome, à doença, à depressão, às drogas e à polícia. A sobra que não cabe num orçamento. O orçamento esse, meus amigos, minhas amigas, de Americana ao Estado de São Paulo ao Brasil, tem que estar muito mais comprometido com os banqueiros, com o latifúndio do agronegócio e, principalmente, a pagar uma dívida que consome mais da metade da riqueza que nós produzimos e que nenhum de nós se lembra de a gente ter adquirido ela. Por isso, a gente achincalha essa caridade das elites, né? Que não só convivem muito bem com a pobreza, como faz dela um palco para comoção, para lavar o sangue das suas mãos com boas ações e provocar medo nos trabalhadores, né? Justamente para nos distanciar desses irmãos e irmãs em situação de rua, para darmos graças a Deus que nós não estamos como eles. Portanto, está pagando um aluguel caro? Não reclama. Está gastando quase um terço do seu salário num plano privado, num transporte coletivo privado? Não reclama. Aumentou lá o preço do arroz, os produtos básicos no mercado? Está aumentando de preço, está um absurdo pagar? Não reclama. Porque pensa bem, vocês poderiam estar como eles. Fiquem quietinhos, não insurjam. A denúncia que nós, socialistas, fazemos é justamente sobre esse jogo da competição, que não existe meritocracia. É um jogo perverso, que não há espaço de igual desenvolvimento para todos e todas, e que somente produz individualismo, consumo, miséria e sobras. E essas sobras, quando não são alimentos desperdiçados, casas abandonadas à especulação imobiliária, terras improdutivas do latifúndio, são pessoas. Então basta de um sistema que nega a sua riqueza às pessoas que as produzem. A nossa tarefa, seja nessas eleições municipais ou em toda a nossa vida comprometida com a luta da classe trabalhadora, é a partir daqui, de Americana mesmo, construir com luta, comprometimento e um horizonte muito bem delimitado, revolucionário, a sociedade que de fato não seja nem o medo, nem a miséria e nem as elites que ditem as regras para uma vida justa e uma vida digna que a gente tanto almeja.